Bom dia. Acho que agora deu certo o nosso sinal. 16 de maio, nossa live de domingo pela manhã. Acho que deu certo o sinal agora, tá? Estava reconectando aqui, tive problema no sinal, ok? Acho que melhorou, né? Eu pelo menos olhei a minha internet aqui, agora eu estou com 400 mega de velocidade, não é possível que não vai dar certo. No upload aqui está com 350 megas, né? Então acho que tá correto agora dessa vez, ok? Então vamos lá. Questão 536, a pergunta foi se os grandes acontecimentos da natureza, os que consideram como perturbação dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou todos eles têm um fim previdencial. Essa foi a pergunta que nós fizemos. E aí, a resposta dos espíritos foi que tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Esse sem a permissão de Deus, entendamos dentro das leis de Deus e entendendo leis naturais, as leis que regem os fenômenos físicos. Lá na questão 614, quando Kardec abre o bloco de ideias sobre as leis morais, ele faz na pergunta 614, ele coloca dois elementos que aparentemente eram antagônicos. O elemento espiritual, ou seja, Deus, e o elemento dos estudos físicos, a natureza. Porque quando se falava em lei natural, falava-se nas leis aplicadas à matéria, às leis físicas. Então, Kardec, nesse sentido, quando ele então pergunta na questão 614 o que se entende por lei natural, ele está, de certa forma, colocando no rol das leis naturais, da fisiocracia, está colocando as leis morais. E os espíritos concordam de tal maneira que quando eles respondem justamente o que se entende por lei natural, eles respondem, é a lei de Deus. Dizendo então que não só as leis morais são leis de Deus, mas as leis físicas, e tanto as leis físicas quanto as leis morais são leis naturais. Então é esse o sentido de eles colocarem aqui, os espíritos, nada acontece sem a permissão de Deus. Mas no outro tópico, antes, eles dizem, tudo tem a sua razão de ser. Os fenômenos físicos, os fenômenos da natureza, têm a sua razão de ser para as questões da natureza, que são elementos naturais da natureza, movimentos naturais. O nosso planeta é um planeta que está ainda em revoluções naturais. Há ainda elementos na sua formação, melhor dizendo, no seu desenvolvimento físico. Então nós temos movimentos ainda em nível interior da Terra, subsolo. Nós temos movimentos ainda nas questões atmosféricas. Então há sim ainda todo um movimento para um planeta que tem mais ou menos 4,5 bilhões de anos. Planeta já, de certa forma, velhinho. Mas se nós olharmos a nossa estrela, o Sol, ela ainda é nova, comparada a outras estrelas de muito maior grandeza, como temos uma Sirius, uma Betelgeuse, e assim várias outras estrelas. Então, há ainda movimentos naturais, movimentos físicos da natureza, com o propósito de revoluções naturais, revoluções físicas, que sejam de movimentos tectônicos a movimentos climáticos naturais. E há aqueles decorrentes da ação humana. Há aqueles que não uma resposta no sentido de natureza inteligente, mas uma resposta da natureza como efeito de uma ação humana. Então, se há um desmatamento, se há um desmatamento em uma área ciliar, por exemplo, há uma consequência de diminuição do volume de água naquela mata ciliar, naquela área ciliar. Há também, se grande extensão, uma situação de elevação climática. Então, tem
movimentos da natureza que são consequências de ações que geram desequilíbrios nessa natureza. Há outros movimentos da natureza que são cíclicos, são da própria natureza. São movimentos naturais, desculpe a redundância, desculpe essa aparente redundância, é uma redundância, mas vou usá-la para reforçar, são movimentos naturalmente naturais. Desculpe a redundância. Mas é justamente esse o sentido, que a natureza tem esses movimentos naturais, esses movimentos cíclicos. Se nós observarmos o nosso movimento, as estações do ano, essas 4 estações do ano, nós veremos que são cíclicas. A cada ano se repetem, se repetem, se repetem, se repetem. Por quê? Porque faz parte do ciclo da natureza. Então, quando dizem aqui que tudo tem um propósito, o propósito da estabilidade natural, o propósito, esses movimentos naturais são para a estabilidade, mesmo os reacionais acontecem buscando um reequilíbrio, buscando um equilíbrio natural. Então é importante nós percebermos que quando falamos de leis da natureza, estamos falando de leis de Deus, de leis de Deus, as leis inteligentes, as leis criadas para esse fim, todo movimento natural, Aqui a Lâmia coloca a lei de destruição, nós falaremos dela aqui, Lâmia, logo à frente, questão 536b, já. Então, percebamos que há um movimento cíclico. É isso que eles estão dizendo. E tudo o que acontece na natureza tem uma razão de ser. Tem um propósito, ou sempre haverá um propósito, mesmo que seja um propósito corretivo, mesmo que seja um propósito de recuperação, mesmo que seja, mas é um propósito. Mas há nos movimentos naturais, há o propósito, que é essa evolução, é esse o processo natural. Então é isso que os Espíritos estão dizendo nessa questão 536. Eles estão dizendo justamente isso, que tudo que acontece na natureza, e Kardec perguntou, os grandes fenômenos. Aqui não se refere a uma situação de pequena proporção. Ele perguntou os grandes fenômenos. E eles existem então. E Kardec e os Espíritos respondem então que tudo tem um propósito e tudo está sob a lei de Deus. Está debaixo da lei de Deus. Nesse aspecto de acontecimentos. Então é esse o momento, é esse processo constante da transformação. E aí na questão 536A, como sempre Kardec faz, ele desdobra essa questão, ele desdobra esse assunto e pergunta aos espíritos, esses fenômenos sempre têm o homem por objeto? Esses fenômenos, ou seja, os fenômenos naturais, os grandes fenômenos da natureza, eles têm o homem como objeto no sentido de finalidade? E eles respondem, algumas vezes tem o homem como razão imediata de ser. Algumas vezes, eu vou circular aqui a expressão, algumas vezes. Se são algumas vezes, quer dizer que a maioria das vezes, ou de vezes, não tem o homem como objeto. É um movimento natural da natureza. É um movimento natural. É uma revolução natural, micro-revoluções naturais. Por isso que vem aqui a resposta, algumas vezes. Porque muitos dizem, não, isso foi feito por causa do homem. Não, envolve algumas vezes. Mas vejam a resposta. Na maioria dos casos, entretanto,
tem por único objeto o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Olha que questão, essa questão 736. Eu vou chegar lá, Silmara, na 728, na 731 e na 737. Ela está citando aqui a questão, a lei de destruição. Já estou chegando lá. Né? 728, 731 e 737. Para anotar aí. Eu gosto das participações. Vocês vão antecipando, acho legal isso. Né? Então vejam, nessa questão 536A, é clara a resposta dos Espíritos, que na maioria das vezes, é só um restabelecimento. É só um restabelecimento do equilíbrio das forças físicas da natureza. E muitas vezes, agora já é uma suposição minha, recebam isso como suposição minha, ou seja, não tem valor nenhum. Muitas vezes esse restabelecimento do equilíbrio da natureza, das forças da natureza, são reações às nossas ações destrutivas da própria natureza. Porque quando nós, por nossas ações, afetamos esse equilíbrio da natureza, desequilibramos esse ciclo natural, é natural que haja reação para restabelecimento das condições de vida, para restabelecimento da harmonia da natureza. Na harmonia da natureza, como dizia Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Me lembro de estudar isso na minha infância. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então há uma constante transformação, que é a questão 728, que abre o livro, a lei de destruição. Lá na lei de destruição. É justamente essa 728, vamos dar uma olhadinha nela lá, 728. Vejam o que diz aqui. A destruição é uma lei da natureza? E eles respondem, é preciso que tudo se destrua para renascer e regenerar, pois isso a que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Depois na 731, que também podemos trabalhar, porque ao lado de meios de conservação, a natureza também colocou os agentes de destruição. Ele diz, é o remédio ao lado do mal, já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. E a questão 737 dos flagelos destruidores pergunta-se com que fim Deus castiga a humanidade por meio de flagelos destruidores. E eles dizem para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos e que em cada nova existência sobe um grau na escala da perfeição? É preciso que se veja o objetivo para se poder apreciar os resultados. Como julgais somente pelo vosso ponto de vista pessoal, dai-lhes o nome de flagelos, em virtude do prejuízo que vos causam. No entanto, muitas vezes esses transtornos são necessários para que mais depressa se chegue a uma ordem melhor das coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então aqui é um aspecto, e aí eu sugiro ler a questão 250 do livro Consolador, a questão 744 aqui também do livro dos Espíritos, e aí vai, né? Esse sentido renovador, essa harmonia. Vejamos, porque se são leis de Deus, olhemos aí a questão 614, se a lei natural é a lei de Deus, a lei natural é harmônica, ela tem por natureza harmonia. E quando se afeta essa harmonia, ela se reorganiza para manter a harmonia, para manter esses desiguais, essas desigualdades que se auto, né, ajustam, que se completam, que reagem mutuamente uma sobre a outra. Então é essa a ideia, são esses elementos naturais. Agora, algumas vezes afeta o ser humano, afeta o espírito encarnado, afeta a estrutura orgânica da natureza, seja vegetal, animal ou hominal, na linguagem de Emmanuel? Sim, muitas vezes sim. Porque ocupamos espaço na natureza física.
e ocupando espaço na natureza física, estaremos envoltos pelos fenômenos dessa natureza física. Ou criaremos fenômenos reativos para essa harmonia da natureza física. Ok? Até aqui estamos falando da natureza. E o tópico é a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Vamos chegar lá. Questão 536b. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primeira, nisto como em todas as outras coisas. Porém, sabendo que os espíritos têm ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exerceriam certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Interessante? E aí vem, evidentemente, a resposta. Evidentemente. E nem poderia ser de outro jeito. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele tem agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Então eles querem dizer que há certas presenças nos meios naturais, presenças espirituais. Vamos por analogia para entender melhor isso. Aqui na Terra, encarnados, nós não exercemos ação sobre os fenômenos da natureza? Aqui na Terra, nós, os encarnados, nós não exercemos ação no fenômeno da natureza? Nós não temos hoje os elementos que inclusive geram afetações climáticas? Nós não temos hoje elementos químicos que lançados na atmosfera provocam chuva? Provocam condensações da umidade? Perceberam? Então, hoje, nós não modificamos uma micro, mesmo que seja, infelizmente, negativamente, nós não modificamos, não agimos nos fenômenos da natureza? A ciência hoje, ela não atua nesse fenômeno da natureza? Ela não é capaz de, por exemplo, dissipar nuvens, essas cúmulos nimbus, essas nimbus que assim sejam. Eu vou chegar lá em Mateus 8 também, Silvara. Você está muito ansiosa hoje. Nós vamos chegar lá no Mateus 8, lá na questão 538, 538a. Jesus acalmando a tempestade. Vamos chegar lá. Eu acho legal isso, né? A gente vai falando aqui, lógico, as pessoas vão se lembrando de outras amarrações, né? E vão sugerindo. Vamos chegar lá, tá? Vamos chegar no fenômeno de Jesus acalmando a tempestade também. Mas por enquanto nós estamos ainda construindo uma lógica para a gente entender um pouco como que os espíritos atuam nesses fenômenos da natureza. Partindo naquela ideia pestalozziana, né, construtivista, partindo do conhecido para o desconhecido. Partindo do conhecido para o desconhecido. Por que isso? Porque eu volto a dizer, nós hoje temos na ciência climática ações do homem que afetam a natureza, não no sentido assim de destruir, causam fenômenos naturais, causam ciclones, mudam direções de vento, causam chuvas, dissipam nuvens. Muitas vezes eles dissipam nuvens para evitar altas tempestades. Então vejam que hoje o homem atua no fenômeno da natureza. Ele muda cursos do fenômeno. Ele desenvolve vegetação por processos de desenvolvimento genético. Veja, se um homem pode entrar ali e modificar uma genética, ele está agindo sobre a natureza. Então, por isso que eu disse no início que nós não podemos abordar esse assunto com aquela visão mítica ou mística, né, dos mitos ou do sobrenatural. Não, é muito tranquila essa ação dos espíritos da natureza, como nós aqui, os encarnados, agimos. Como fazemos mudanças genéticas, se é para o bem, para o mal, eu estou mostrando aqui, é o aspecto da atuação do ser humano encarnado em fenômenos que eram unicamente naturais. Então já se cria tempestades artificiais. É isso que eu quero mostrar,
que então o próprio encarnado atua. Por que o desencarnado não atuaria? Por que os espíritos no mundo espiritual não atuariam nas ações da natureza? Com fins destrutivos? Não, aí não. Muitas vezes eles vão movimentar esse equilíbrio, como aqui o ser humano. Percebe-se que há uma condição de seca, por exemplo, ele busca água no subsolo, ele faz transposições de rios, ele cria fenômenos atmosféricos para tentar lidar com a umidade do ar e formar uma condição de chuva. O ser humano faz isso. Os espíritos não fariam? Então aqui nessa 536, os espíritos respondem. Algumas vezes eles têm um homem como razão imediata, na maioria dos casos são restabelecimentos. E na 536b, quando Kardec faz então esse desdobramento, eles vão dizer, evidentemente, ou seja, a ação de espíritos, nem poderia ser de outro jeito, Deus não exerce ação direta sobre a matéria, ele tem agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos, a escala nos mundos do capítulo 3, lá do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, e na escala espírita, lá da questão 100 à questão 113, aqui do livro dos Espíritos, e também lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. E essa resposta aqui nos leva a duas questõezinhas do próprio tópico, que é a 538 e 538A, que aí vamos direto a elas, a 538 e a 538A, porque elas vão desdobrar essa 536B, e vejamos o que diz aqui então. Os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza formam categoria à parte do mundo espiritual ou são seres especiais ou espíritos que foram encarnados como nós? Eles respondem que o serão ou que o foram, ou seja, tanto faz. Esses espíritos, 538A, pertencem a ordens superiores ou inferiores da hierarquia espiritual? Eles respondem, depende do papel mais ou menos material ou mais ou menos inteligente que desempenham. Uns comandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior. Entretanto, tanto entre os espíritos quanto entre os homens. E aqui é onde a Xiomara estava colocando, nós podemos ir lá em Mateus capítulo 8, Marcos capítulo 4, Lucas capítulo 8, que vai tratar daquela passagem da tempestade acalmada, em que Jesus estava no barco com os seus discípulos, e Jesus dormia, e o barco foi tomado por uma tempestade, os espíritos ficaram ali temerosos, acordaram a Jesus, e eles disseram que Jesus repreendeu a tempestade, e os ventos cessaram e a chuva também. Vejam, ali é um fenômeno magnético, por ação magnética dos espíritos. Vejam embaixo, na questão 539, na produção de certos fenômenos das tempestades, por exemplo, é apenas um espírito que age ou eles se reúnem em massa para produzi-lo? Resposta dos espíritos, reúnem-se em massas inumeráveis. Então ali naquele momento, quando Jesus repreende, os espíritos agem. Porque não precisaria de ele agir efetivamente? Simplesmente, por isso eu achei interessante nas traduções mais antigas, que eu chamaria traduções mais realistas, o verbo é repreender. E não é assim, Jesus acalmou, repreendeu. E aí disseram os espíritos, quem é esse homem que até os ventos o obedecem? Até os ventos o obedecem. Mas aqui quando olhamos a questão 539, na produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é apenas um espírito que age ou eles se reúnem em massa para produzi-los? Reúnem-se em massas inumeráveis, respondem os espíritos. Perceberam? Então significa aqui que o verbo repreender foi muito bem utilizado na tradução. Porque repreendeu-se uma massa
de espíritos que atuavam e simplesmente disse, chega, dá uma paradinha, né? Dá uma paradazinha, mineiramente, vamos dar uma paradinha. Ou mineiramente falando, peraí, repreendeu, peraí, agora não, peraí, mineiramente falando, peraí. É essa a lógica. Então é um campo magnético. O que são as energias dos espíritos, se não energias, matérias condensadas, quintessenciadas? O que são porque o que é matéria? Energia condensada. Então essas energias, essa matéria quintessenciada da emanação dos espíritos, elas afetam fenômenos da natureza. Elas atuam nesses fenômenos. Aqui a Xiomara fala da questão 87, que fala lá é a sequência de questões que trata da criação dos espíritos e fala da inter-relação entre os mundos, né? A 87 traz esse aspecto de uma relação, de uma influência, de uma ação incessante, né? 84, 85, 86, da ação incessante de um mundo sobre o outro. Então, não é nada de fantasioso, não é aquela ideia do duende, do folclore, vamos dizer assim. Folclore é porque nós usamos aqui para o nosso Brasil, né? Então, o Saci Pererê, o Currupira, são seres, a Iara, são seres folclóricos. Mas na literatura, digamos, da Europa, eles não chamam de folclore, eles vão chamar de mitos. Então também nós temos os nossos mitos. Então não é esse o aspecto, não são mitos, não são os serizinhos lá, a Sininho lá do Peter Pan, não são esses seres. Vamos pensar com pragmatismo. São espíritos que atuam efetivamente no fenômeno da natureza. E Jesus atuava sobre essas questões. Veja, uma energia de um ser maior atua. Voltemos à questão 538A. Esses espíritos que atuam pertencem a ordens superiores ou inferiores na hierarquia espiritual? E aqui eles respondem, depende do papel, mais ou menos material, ou mais ou menos inteligentes que desempenham. Uns comandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, tanto entre os espíritos quanto entre os homens. Então, a questão ali que eles querem colocar é que Jesus, imaginemos, a ordem desse Jesus, né? A ordem no sentido da energia que ele exala. Ele foi atuando, os espíritos foram agindo. A Marlene aqui, por duas vezes, ela questiona se são os elementais. Sim, Marlene, sim. Doutora Marlene, nossa querida amiga aqui de Uberlândia. Sim, embora essa terminologia elementais, ela não é muito... Kardec não trabalhava muito com essa terminologia. Ela é quase que uma terminologia comparada, né? E é assim. São esses seres que atuam na matéria, né? São os seres elementais, que são ainda... não são individualizações conscientes da realidade espiritual, né? São as questões dos princípios inteligentes que estão atuando nos seres ainda no campo evolutivo, só que estão no campo espiritual. No campo espiritual, né? Não são seres da mitologia, volto a dizer, não são os seres do folclore, mas são seres espirituais. Vejam que aqui eles dizem das diversas ordens, das diversas escalas do mundo espiritual. Então há ações, essas miríades que ficam no plano, no campo etéreo, né? Nós vamos chegar à questão à frente aqui, né, com outras questões. Aqui já é do campo, Xiomara, mais material, né? Ela diz aqui, esta questão 40, os espíritos vão elucidar dessa forma, de forma magistral, vão sim, mas aqui é do campo material também, viu, Xiomara? Porque aqui eles vão trabalhar a questão das ilhas corais, de alguns elementos nesse sentido. Eu vou chegar na questão 540 já, né? O que a doutora Marlene ponderou é da esfera espiritual, ou seja,
é comum chamar de elementos, de elementais, seres elementais. Então é uma terminologia para espíritos que ainda não seguiram para a individualização. Questão 607A, questão 607B, né, que nós já trabalhamos aqui várias vezes, fala dessa questão, né, da passagem do princípio inteligente para o ser individualizado. Então sugiro que vocês leiam essas questões 607A, 607B, 607, também, lógico, que vão tratar dessa transição e vai mostrar esse meio termo, né, na escala evolutiva. Eles são seres que não têm consciência ainda da individualização. Eles não se sentem, não percebem essa tomada de consciência, né? Então aqui veja, a questão 607A. Já não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende para a unidade? E é nesses seres, veja, é nesses seres que estáis longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida. É de certo modo um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. É então que começa para o espírito o período de humanização, e com ele a consciência do seu futuro, a distinção entre o bem e o mal e a responsabilidade dos seus atos. Então a questão 607A vai elucidar esse aspecto, que há momentos nesse período do princípio inteligente, ele não há uma individualização, não tem essa tomada de consciência, e criam essas condições, ou são seres que atuam, sob ordens, atuam. Então esses são os chamados elementais, né? São chamados elementais, ok? Há obras, o Fábio cita aqui o Nosso Lar, que trata algumas condições dessas aí, né? E aqui não vou entrar em detalhes, já tive experiências, certa vez numa situação bem na natureza, não vou entrar aqui em detalhes, bem na natureza do que é uma ação dos elementais, né? Então, doutora Marlene, sim, seriam os elementais, e aqui não vou me aprofundar nessa questão dos seres elementais, né? Não vou entrar nesse campo, né? Por que eu falo isso? Porque aí nesse campo há uma certa, eu não vou chamar de divergência e nem de convergência, mas há uma certa, digamos que, mistura de conceitos. Porque estuda-se essa ideia dos elementais em outras correntes de pensamentos. E nessas outras correntes de pensamentos, há algumas explicações que não se coadunam com as explicações trazidas pelos espíritos dentro da estrutura da doutrina espírita. Então, por isso que eu falo que não vou entrar nesse tópico elementais, nesse assunto elementais, porque tem diferenças, usando o mesmo termo, ou seja, elementais, mas com definições diferentes. Então, aí eu já deixo para uma literatura que eu chamaria para-espírita, né? Para-espírita, não para os espíritas, para no sentido de ali na atmosfera, né? Seriam nesse aspecto, tá certo? Kardec, aqui nós já trabalhamos outros tópicos que falou sobre esses aspectos, mas depois eu vi aqui as curiosas, eu falo das curiosas, que eu preciso com as mulheres, depois eu trato esse assunto, né? Numa outra oportunidade a gente trata o assunto para não sair desse contexto, né, que nós estamos aqui. Mas é porque existem muitas, como é que eu posso dizer, muita transversalidade nesse assunto. Né? Que uma corrente de pensamento fala de um jeito, outra corrente fala de outro jeito, outra corrente fala de outro jeito. Então é um assunto, bem colocado aqui pela Tatiane, é um assunto de cunho espiritualista. Espiritualismo no sentido de gênero. E aí temos as especificidades, né? As especificidades, a doutrina espírita analisa de uma forma e outras escolas espiritualistas analisam de outra forma. Então, para evitar essas
diferenças, essas transversalidades que acabam atuando, é melhor eu deixar aqui só com essas questões do Livro dos Espíritos, ok? Porque quando eu fui tratar esse tópico, eu pensei bem aqui como é que eu iria abordá-lo e fiz a opção por abordá-lo pelo prisma pragmático das respostas e fazendo a analogia com a realidade material que nós vivemos, que também atuamos na natureza. E tomei como propósito aqui no estudo não tergiversar, né? Não caminhar para buscar subsídios ou buscar ideias, melhor dizendo, em outras correntes de pensamento, tá certo? Então, por isso que eu trabalhei aqui genericamente no mito, no folclore, para ir convergindo aqui e mostrando que essa ação dos espíritos na natureza não tem nada de mítico, não tem nada de folclórico, não tem nada de fantasioso. É uma ação natural, ok? Na questão 540, pergunta-se: os espíritos que exercem a ação nos fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa em virtude do livre-arbítrio ou por impulso instintivo e irrefletido? E aí eles respondem, olha que resposta interessante. Vamos marcar aqui na pergunta. Ele pergunta se esses espíritos que atuam nos fenômenos da natureza, eles agem com conhecimento de causa, por causa do livre-arbítrio, ou por impulso instintivo e irrefletido. Se nós trabalhamos aqui dos elementais, citamos, né? E falamos do princípio inteligente, já percebe que há uma condição instintiva e refletida também. E olha o que os espíritos respondem. Uns sim, outros não. Eu vou fazer um quadrado aqui em cima desse um sim, outro não. Porque, veja, há espíritos que agem com conhecimento de causa e há espíritos que agem por simples instinto. Façamos uma comparação, escreve os espíritos. Figurai essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Acreditais que não haja aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária para a harmonia geral? Quantas ilhas nós vemos, né, chamadas ilhas de corais, que são ilhas formadas exclusivamente por corais. O atol, né, os atols, né, que a gente coloca, né, aqui no Brasil, no Rio Grande do Norte, nós temos no mar, né, do Rio Grande do Norte, nós temos o atol das Rocas. Não, aqui colado em nós aqui no Brasil, no nosso mar territorial, temos o atol das Rocas, que são ilhas compostas por seres vivos, ou seja, eram corais. As ilhas vulcânicas, as ações vulcânicas que acabam fazendo emergir e eclodir essas condições. Então aqui estão dizendo que é muito natural esse processo. E vejam, entretanto, são animais de um grau menor que realizam essas coisas, provendo as suas necessidades e sem suspeitar de que são instrumentos de Deus. A doutora Marina coloca aqui, quando essas expressões não foram ditas por Kardec, parece que há um certo receio em utilizá-las. Vou fazer um parênteses, doutora. Não é que há receio em utilizá-las. Vamos lá. É que cada expressão tem um significado. E essas expressões tipo elementais são expressões mais novas e que nasceram para significar coisas diferentes. Então, se nós trazemos essas expressões, não foi porque Kardec não a usou ou as usou, é porque elas foram criadas para explicar coisas diferentes daquelas que Kardec trouxe e na época não tinha essa expressão. Então, por isso é que eu não chamo assim de receio, mas de parcimônia, tá? Desculpa abrir o parêntese. Eu chamo de parcimônia, porque são palavras muito novas e palavras criadas dentro de um cunho de entendimento que não foi trabalhado anteriormente. Então, se a gente apropria-se de uma palavra, e
quem sou eu para falar isso para a senhora conhece tão bem, né? Quando nós usamos apropriação de palavras, né? Mesmo no direito, fazemos o direito comparado, né? Buscamos uma legislação extravagante, né? Uma legislação até de outro país e trazemos para cá, ela é trazida de uma forma análoga a uma situação, mas não é uma forma justaposta. Por mais que eu traga o direito comparado, eu não o trago justaposto. Eu trago entreposto. Então, quando tem palavras que foram criadas para designar certas situações, e eu uso essa palavra, sem querer, trazemos as novas situações. Trazemos as situações para as quais elas foram criadas. Por isso é que a gente usa com parcimônia, ou seja, pouquinho, né? As palavras, e quando as usa, precisamos explicar em que sentido nós usaremos as palavras, né? É por isso que eu estou usando, né? Porque há termos que não são termos muito aplicados. Por exemplo, codificação. Kardec nunca usou essa palavra para ele. Ele, o codificador. Nós passamos a chamá-lo codificador. Então não há parcimônia em usar a palavra codificador. Mas quando há palavras que são utilizadas, quer um exemplo? A palavra karma. A palavra karma, ela não foi utilizada por Kardec porque lei de causa e efeito não expressa a mesma coisa. Então, quando trazemos a palavra karma, nós trazemos a parte dela que se assemelha a causa e efeito, mas também trazemos as outras partes que não são de causa e efeito. Perceberam? Então, por isso que a gente usa com certa cautela, cuidado, as palavras, para que nós não tragamos outras expressões, outros sentidos que essas palavras têm também. A Lâmina dá o exemplo da palavra aura, é a mesma coisa. A aura já é um termo mais espiritualista, que significa muitas outras coisas do que somente expansão perispiritual. Então, quando a gente usa a palavra expansão perispiritual e o outro usa aura, quando eu uso aura, eu estou concordando com a expansão perispiritual, mas ao mesmo tempo tem mais coisas que aura significa, que não é só uma expansão perispiritual, que há outras questões. Então, por isso que a gente usa, assim, só para fins de tirar da palavra aquele sentido que se aplica ao caso concreto que estamos estudando. Então, não é que haja receio, é cuidado para que não se traga uma interpretação pouco diferente por trazer uma palavra que abarca vários conceitos dentro dela. É nesse sentido, né? Então é esse sentido que eu quero trazer. Desculpe me abrir o parênteses, mas achei muito prudente, muito pertinente, aliás, a observação que a doutora Marlene fez, né? É muito pertinente. E aqui a Xiomara nos lembra, né, a palavra alma. Kardec é uma palavra usada universalmente, e Kardec toma esse cuidado aqui de se explicar primeiro na introdução número 2, qual o sentido que ele daria a palavra alma. Aí vem aqui a Maria Sueli, né, diz a palavra chakra, é a mesma coisa. Chakra não é sinônimo de plexo, como muitos usamos no espírito, plexo coronário, plexo, e outros usam chakra coronário, são aproveitamento de palavras. Não há erro nisso, porque a palavra vai se transmutando, o sentido vai se transmutando, só que ao mesmo tempo os outros sentidos também ficam daquela mesma palavra. Por isso é que a gente há que eu particularmente chamo de parcimônia, né? Ou seja, usar em quantidade menor, né, de vezes. É nesse sentido, né? Aí vem a palavra religião, Patrícia diz aqui, e aí vem várias outras, vocês vão se lembrar de várias outras. Então é nesse sentido que eu quero colocar. Não é no sentido de repulsa à palavra, pelo contrário, né? O nosso dia a dia, nós usamos palavras e elas se incorporam ao nosso vocabulário e trazem o sentido incorporado, né? Então é nesse sentido só que eu falei a questão dos elementais. Então, tanto que eu respondi, sim, são os elementais, mas eu disse, olha, só que há muita possibilidade de explicação para a palavra elementais, né? E aqui, vejamos, nessa questão então, quando eles dizem se
essas ações dos espíritos são de forma intencional, ou seja, consciente, ou podem ser simplesmente impulsos. Então eles disseram que uns sim, outros não. E vejam, figurai essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Acreditais que não haja aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessário à harmonia geral? Entretanto, são animais do último grau que realizam essas coisas, provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus para o bem. Diz, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto. Enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos dos quais são agentes mesmo de forma inconsciente. Primeiramente executam, mais tarde, quando suas inteligências estiverem mais desenvolvidas, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia da qual o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Olha que coisa interessante. Olha que resposta, principalmente essa parte final aqui da resposta. Principalmente essa parte final da resposta. Vejam. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza. Desde o átomo primitivo, até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, da qual vosso espírito ainda não pode abranger o conjunto. Do qual vosso espírito, ou seja, nós, não conseguimos ainda entender esse conjunto. E aqui ele diz que, primeiro, o espírito que não tem consciência de si mesmo age por impulso. Depois ele domina os fenômenos da natureza, depois ele domina os fenômenos morais. Aqui eu vou usar essa expressão finalzinha, no finalzinho aqui deles, o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Mostrando que nós ainda não entendemos, não conseguimos entender esse conjunto, dessa harmonia universal. E eu vou voltar à questão 607, para mais uma vez dizer, vejam, na natureza, tudo se encadeia na natureza e tende para a unidade. É nesses seres, prestem atenção, questão 607a, é nesses seres que estais longe de conhecer inteiramente, que o princípio inteligente se elabora e se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida. Vejam, seres que estamos longe de conhecer inteiramente. Fala dos espíritos, vejam. É nesses seres que estais longe de conhecer inteiramente que o espírito inteligente se elabora e se ensaia para a vida. Longe de entendermos, ou seja, não conhecemos, não entendemos. Veja, eles usaram a expressão, estais longe de conhecer. Longe. Quer dizer que nós não conhecemos os seres desse nível evolutivo. Não conhecemos esse mundo do princípio inteligente. Não conhecemos esse mundo dos elementais. Duas vezes, vejam, estáis longe de conhecer inteiramente, e aqui na questão 542 e 540, vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Então, o que eu quero dizer é que a gente, de certa forma, sem querer, a gente faz ilações, ou seja, a gente conjectura muito. Por isso eu volto a dizer que eu sou assim parcimonioso nesse sentido. Vamos pedacinho por pedacinho. Porque se os espíritos estão dizendo que esse mundo que antecede a individualidade, a individualização do princípio inteligente, ele é um mundo que nós estamos longe de conhecer inteiramente. Longe. Nós temos ensaios, nós podemos fazer elucubrações, mas nós estamos longe de conhecer. Eles disseram isso, questão 607a.
E aqui na questão 540 dizem ainda que nós estamos limitados, nosso entendimento é limitado para entender esse conjunto. Vou até anotar aqui 607A ao lado dessa frase, e desculpe-me, eu vou lá na 607A para anotar, é a maneira que eu tenho, para anotar a questão 540, nesse parte aqui, ó, longe de conhecer integralmente, já anotei aqui, ó, 540. É a minha maneira de fazer o vadimeco, ó. Eu vou anotando, e aí eu falo que quando eu estiver lendo a questão 607, a hora que chegar nessa frase, estáis longe de conhecer inteiramente, eu puxei aqui uma seta dizendo 540, ou seja, vai me lançar lá na 540, e vou escrever mais, 540, última frase, ó. É assim que eu faço as correlações das questões. É o meu vadimeco aqui. Né? Assim que eu faço as correlações das questões. Então, eu vi agora na 540 que ela tem relação com a 607A, fui lá na 607A, na partezinha que está escrito, estáis longe de conhecer, e escrevi 540, última frase. O que me leva, aí se eu abrir o livro lá na 540, última frase, eu verei o que está associado, né, com essa questão 607A, né? 607A, ok? E aqui na questão 540 eu fiz uma setazinha da expressão não podeis abranger o conjunto, pus lá 607A, início. Né? É a minha maneira de estudar. Tá? Quando as pessoas perguntam, mas por que você lembra das questões? É porque eu vou correlacionando as questões. Então quando eu me lembro de uma, eu me lembro das correlações dela. Né? Porque a gente vai adaptando, vai treinando, né? E como eu estou sempre falando, vai ficando retido. Não há uma intenção de reter, mas é uma consequência natural de você fazer de você desenvolver a sua forma de estudo, né? E a minha forma de estudo é essa, tá certo? Bom, aqui encerramos o tópico. Não precisamos de entrar em elementos míticos, não precisamos entrar em elementos místicos, não precisamos de ir para assuntos fantasiosos. Mas podemos ver que os elementais atuam, podemos ver que o princípio inteligente atua, e de uma maneira bem tranquila, bem kardeciana, né? Buscando as amarrações. Né? Buscando as amarrações. É esse sentido. Tá? Os meus livros, eu estou vendo aqui a Tereza comentando, a Tati, os meus livros são muito bagunçados, eu escrevo neles todos, não tem jeito, eu faço uma bagunça, eu ponho a cor amarela, para mim ela tem um sentido, a cor verde tem outro sentido, quando eu passo o marca-texto. Então marca-texto de cor amarela são questões que eu preciso estudar, as vermelhas, que eu ponho verde escuro, são questões que foram desdobradas profundamente em outros livros que eu localizei. Quando eu falo outros livros, não só da codificação espírita, foram trabalhadas em outras obras. E aí é bom porque eu vejo se as outras obras estão guardando relação direta com essas questões que eu ponho em verde mais escuro. Né? E essas que são amarelas, essa típica cor da marca-texto, são as questões que eu estudei, né? Aos domingos, às quartas, assim que eu faço. E o lápis, né? A lapiseira que nunca sai da minha mão quando estou estudando o Livro dos Espíritos ou quaisquer outras obras, né? É uma questão de marcar. E aí, Tatiane, eu já faço o seguinte, eu já uso para todos os fins. Quando eu estou lendo lá a Constituição, por exemplo, eu faço muita analogia com o livro Céu e Inferno. Né? Eu acho muito interessante. Quando eu vejo a LEP, por exemplo, aqui com os advogados, né, a Lei de Execução Penal, eu gosto de olhar lá o Código Penal da Vida Futura e faço analogias, vou lá, anoto nos artigos do Código Penal da Vida Futura, anoto lá na LEP, anoto na Constituição. Quando vejo algum doutrinador falando, né, o princípio da ponderação do Alexi, por exemplo, eu trago aqui para o Livro dos Espíritos. Então eu tenho esse hábito, é uma mania de ficar... Né, aqui a doutora Marlene também faz uma questão, faz uma pergunta. Explique por que você usa kardeciana e não kardeciana, né? Ou kardeciana com que eu... Não, eu uso kardeciana apenas para respeitar o radical da palavra, Marlene, doutora Marlene. O radical da palavra é Kardec, com C, né? Então Kardec C. E usar o princípio, aí eu estou anexando o princípio iano ao radical, sem precisar aportuguesar essa forma do QU. Eu prefiro usar o kardeciano, né? Kardec, o C muda, a partir do momento que eu pus uma vogal, ele passa a ter
a condição de prenúncio vocálico, né? Então eu coloco lá kardeciana. O prefixo iano, né? O prefixo iano, ele significa segundo, né? Advindo de, né? É diferente do prefixo ismo, por isso que eu não uso kardecismo, né? Porque o prefixo ismo significa próprio do radical, né? Quer dizer, da própria estrutura do radical. Então veja, kardecismo e não kardecquismo, né? Ou seja, kardecismo seria próprio de Kardec. E como Kardec não criou a doutrina espírita, não há como usar kardecismo, e sim espiritismo. E da mesma forma do sufixo ismo, o sufixo iano, que é advindo de, no sentido interpretativo, né? Esse sufixo iano significa segunda interpretação. Então, como Kardec aqui interpretou, eu uso o sufixo iano para aplicar diretamente ao radical Kardec, com C, né, já que esse era o nome. Então, o radical da palavra eu tentei mantê-lo. E aí eu uso o kardeciano. E pelo que eu já vi, muitas pessoas usam kardeciano, a maioria gosta de usar kardeciano. Eu, particularmente, uso mais o kardeciano, né, por uma questão de manter o radical. Se isso não for uma expressão, digamos, gramaticalmente correta, vou colocá-la no campo do neologismo, né? Neologismo. Então, uma palavra que eu... neologista. Aqui a Ivana fala, mas por que falamos Kardec com que no final? Aí é porque o C é mudo, Ivana. E aí, por condição vocálica, né, não é um encontro, fechar uma palavra fechada com vogal, ela tem o som natural da vogal. Então fica esse C da vogal final. Mas a partir do momento que eu ponho da consoante final, desculpa, a partir do momento que eu ponho uma vogal, o C deixa de ser ki, ele passa a ser si, né, vamos dizer assim, porque há uma vogal, né? Então é uma questão só gráfica, tá? Só gráfica, não é questão fonética, né? Por questões de fonemas, se eu usar o fonema Kardec, ki, com que o i, né? O fonema Kardec, aí é uma questão de fonemas. Mas aqui eu estou olhando mais as questões de morfologia, né? Ou seja, não é mais fonema, é morfologia. E na morfologia, o C aí, sucedido de uma vogal, já tira o Q, o I, né? Mas isso aqui são filigramas, não vamos nos preocupar com isso não. Isso é mais filigrama, é uma mania minha mesmo, né? De fazer de usar essa expressão, tá? Então não vamos nos perder nesses tangenciamentos não, né? Tranquilo, é só uma opção minha. Quis manter o radical, né? O radical Kardec com C mudo, e a partir do momento que eu acrescentou-se o sufixo iano, essa vogal I já pode dispensar o QU, né? Então seria mais ou menos nesse sentido. Mas aceitem o meu kardeciano como um neologismo, tá? Aceitem então como um neologismo, né? Tá certo? É nesse sentido. Valeu? Gente, obrigado por me acompanhar nesse horário mais tarde do dia. Desculpe por ter começado totalmente fora do horário, mas foi um probleminha técnico e agora o horário não mudou, ele continua de sempre, tá? Mas é porque hoje realmente eu tive esse probleminha, tá certo? E continua às 9 horas. Eu disse que esse horário de 9 horas também seria um temporário, né? Depois eu voltaria para as 10, mas não cheguei ainda no voltar para as 10 não, tá bom? Tá certo? E quando eu conseguir, estou tentando me harmonizar aqui em termos de calendário, porque eu tenho um calendário docente que afeta bastante os nossos horários durante a semana, então tem um calendário docente. Então por isso é que as quartas não deu certo mais, mas eu estou tentando para ajustar num outro dia de semana, talvez uma terça ou uma quinta, a gente fazer também um estudo. Primeiro eu preciso harmonizar o calendário docente, tá bom? Gente, muito obrigado, de coração, obrigado mesmo. Fiquem com Deus, uma ótima semana para todos. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a família de vocês. Ontem foi o Dia Internacional da Família. E fica aqui, então, nosso pedido a Deus que abençoe as nossas famílias, que nós apertemos mais esse laço, porque, olha, nós só nos realizamos em família. Nós só nos realizamos em família. Então, vamos dar um valor. Mesmo que tenhamos problemas, dissensões, diferenças de opiniões, mas é a família. E lembremos que a gente renasce para conviver com as pessoas certas. Então vamos dar essa atenção toda especial à nossa família
E o dia que tiver assim difícil na convivência familiar, tiver que chutar o balde, não chute o balde não, recolha o balde, vai usar esse balde para fazer outras coisas mais úteis do que ser chutado. Porque ao chutar o balde podemos machucar os pés e podemos derramar a água ou estragar o balde. Então não chutemos o balde em relação à família, né? Desculpa essa expressão jocosa. Vamos ter todo esse olhar de que estamos com as pessoas certíssimas. Se não estão bem as coisas é porque está faltando um pontozinho. Agir de maneira certa. Estamos no lugar certo, estamos com as pessoas certas, estamos no momento certo. É só agir de maneira certa. E a maneira certa é aquela campanha que a FEB até fez. Família, aperte mais esse laço. Vamos fazer esse aperto de laço, né, nas nossas famílias. Tá? E aqui, família nuclear, família constituída, não interessa o arranjo familiar. Família, tá certo? Se é monoparental, anaparental, não interessa. Família, ok? Que Deus abençoe, Deus lhes pague pelo carinho, Deus lhes pague pela paciência de começarmos hoje atrasado. Muito obrigado e até domingo que vem, se Deus quiser.